dissemos, o Senhor, Ele fala e vela sobre a sua palavra. Ele não muda, como vai dizer Tiago. Tiago vai dizer que o Senhor, toda boa dádiva, dom perfeito, vem descendo do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Então, sacralizar é tornar sagrado. A vida é oriunda de Deus, né? A vida nasceu em Deus. Ele é a própria vida, né? Ele é o autor de toda a existência, não só da vida humana, mas de tudo aquilo que se move, que tem fôlego na face da terra. Só essa verdade, obviamente, já incomoda o adversário da nossa alma, né? Ele é o inimigo número 1 de Deus. E a Bíblia diz que Deus é inatingível, é inamovível, inabalável, intocável. Então Satanás tenta de alguma forma, indiretamente, atingir, né, a imagem de Deus, principalmente agora, nesses últimos dias, aonde o anticristo, o espírito do anticristo já está imperando. Ele está, creio eu, praticamente pronto a se manifestar. Está aguardando a hora correta, porque Deus é que, no geral, é Deus que está no controle de todas as coisas. Enquanto não se cumprir o tempo de Deus, nada acontece. Então a vida, ela é sagrada, mas o que o Senhor tocou no coração do nosso irmão, um escritor que é doutor também, comentarista dessa lição, é que a vida tem sido banalizada, né? Em muitos países já se é liberado o aborto, né? É um assunto que para nós não há o que se discutir, né? Mas a igreja do Senhor, ela é dinâmica, a igreja cresce, geração vem, geração vai, então se faz necessário, para que não haja nenhuma dúvida, para que combatamos com a autoridade da palavra esse mal. O Brasil não está longe, se continuar no rumo que vai, de legalizar, entre aspas, né? De legalizar o aborto, esse assassinato em massa de criança. E a teoria do relativismo diz, eles querem impor datas, né, a partir de tal mês de gestação, de tantas semanas, ainda não é uma vida, faz parte da mãe. Nós vamos aí no decorrer da lição ver que a Bíblia afirma categoricamente que a partir da concepção a vida já é contínua, né? Da onde parte a vida? Vamos lá. Como de costume, eu quero que os irmãos nos ajudem aí na leitura da palavra do Senhor. A concepção de Cristo, o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás e darás à luz ao filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem, de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José, da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico. Deus abençoe a irmã Rosana pela leitura. Então está aí o anúncio do nascimento, né? O anjo Gabriel
chamado de Senhor, né? Ainda no pequeno feto ali, que nem tinha concebido ainda, o Senhor acho que nem tinha visitado Maria ainda, já foi chamado de mãe também Maria, né? De onde me provém, né, de vir me visitar a mãe do meu Senhor. Então aqui já deixa bem claro que a vida inicia a partir da concepção. Nós vamos aí adentrar mais na lição, e se nós formos olhar atentamente, nós vamos ver que a ciência, a biologia, quando não misturada com as ideologias progressistas, né, de hoje, a ciência só corrobora com a Bíblia, não que a Bíblia dependa, né, da ciência, mas a ciência na sua pureza só confirma a palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. A ciência confirma que a vida começa a partir da concepção, né? Mas estão tentando nos convencer. O Brasil está nesse rumo. O Brasil está nesse rumo para legalização, entre aspas, do aborto. Eu estava meditando sobre isso. Não posso afirmar, não posso dizer que é já Deus de alguma forma tratando, mas as nações vêm se diminuindo. A fertilidade está em queda livre. E até 2100, isso é informação da ONU, da OMS, que até 2100 eu creio que nós não chegaremos lá, nem perto disso, que nosso Senhor virá nos buscar. Essa é a nossa maior esperança. Pelo menos 60 nações vai ter diminuído pela metade. Até 2050, pelo menos 30 nações, aproximadamente 30 nações vai ter perdido já 2% da sua população, porque o nível de infertilidade nas últimas décadas tem despencado, né? Mas há mais pessoas, até 2018 mesmo, a ONU publicou, em 2018, que há mais pessoas com 65 anos para frente do que de 5 anos para baixo. Os povos estão se tornando inférteis, né? As mulheres estão deixando de... A sua fertilidade não está mais, não só as mulheres, como os homens. Agora julguem cada um se é Deus, claro que é Deus, tudo é Deus que está no controle, principalmente quando o assunto é vida, né? É isso que a lição vai enfatizar, né? A partir da concepção ali, tem a parte de Deus, não é só a parte do homem e da mulher, tem a parte de Deus. Nós vamos comentar aí mais ao decorrer da lição. Então, aqui diante do anúncio do nascimento, nós vamos ver que Maria já é chamada de mãe e Jesus já é chamado de Senhor, né? Acabada elas apenas de ouvir falar que do seu ventre nasceria o Salvador do mundo, ela já é chamada de mãe. E a palavra de Deus se cumpre, né? Se cumpre na íntegra. Eu citei um texto de Miqueias aqui, quando ele diz que tu, Belém, é fraca, posto que dentre as menores de ti sairá o Salvador do mundo. Maria e José não está na missão, mas só para a exaltação do nosso Senhor, sendo eles habitantes da cidadezinha de Nazaré, mas quando estavam se cumprindo os dias para que o Nazareno, o Filho de Deus, nascesse, para que se cumprisse que ele nasceria em Belém, o texto de Lucas vai dizer que chegando naqueles dias, naquela época já tinha sido dado uma ordem pelo antigo governador que todo homem, numa determinada fase da sua idade, tinha que fazer o alistamento, cada um na sua própria cidade. Já tinha sido emitido essa lei, esse decreto. Não haveria necessidade de que esse decreto novamente fosse dado. Mas quando se cumpriam os dias, o parto estava chegando, próximos dos dias. A Bíblia diz que o novo governador, ele deu um decreto e de repente, fez uma
Deus moveu o coração do governador para que emitisse esse decreto, para que José fosse com Maria, para cumprir a profecia que dizia que ele nasceria em Belém. Isso é lindo, isso é glorioso. O trabalhar do nosso Deus. Mas vamos lá. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Tudo tranquilo? Podemos seguir? Então vamos lá. Próximo tópico aí, segundo, a miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, Lucas 1:35, e por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Sua prima concebeu um filho em sua velhice. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar, a mensagem Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. Deus abençoe, pastor Hermes, pela leitura. Irmãos, por que miraculosa? Nós já praticamente falamos isso. Mas por que miraculosa concepção? Porque era uma virgem. O texto lá vai dizer, o anjo vai dizer que o Senhor, o Espírito do Senhor a visitaria, e a sua sombra o cobriria. E miraculosa porque não há explicação científica. A ciência, principalmente, não acredita. Não há explicação científica e queremos saber como é que se deu, como que aconteceu, o que Deus fez. Lá a mulher tem os seus dias de ovulação, de fertilidade. É pelo poder de Deus que se aconteceu esta gravidez. Eu quero ler um texto com os irmãos aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Por que essa concepção foi-se dada pelo Espírito Santo, Nós bem sabemos, irmãos, que José vem da linhagem de Davi, José vem da linhagem de Davi, mas nós bem sabemos que Jesus não é biologicamente filho de José. Biologicamente falando, não. Tanto é que Mateus e Lucas vai trazer praticamente as duas genealogias, de Maria e de José. O texto de 1 Coríntios, capítulo 2, eu quero ler a partir do verso do número 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5, quero frisar: para que a vossa fé
né? Nós sabemos que Ele é o Cristo, o Santo de Deus, tirado por Deus do ventre de Maria. A jovem não pediu sinal algum ao anjo que lhe comunicava a gravidez, comentamos isso, de Isabel. Ele comunicou a gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. A sua prima concebeu um filho em sua velhice, o testemunho das Escrituras, de mulheres estéreis que ficaram gratas, preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Endossa ao se referir à gestação de Isabel, né? Maria foi agraciada, encorajada, né? Fortificada, não como dizem por aí, Maria cheia de graça. Ela foi agraciada, ela recebeu graça, não que ela tinha graça, assim como nós, né? Ela foi agraciada, escolhida pelo Pai para ser a mãe do nosso Senhor. A respeito dessa realidade, o anjo endossa a gestação de Isabel, e este é o 6º mês. Isabel já estava aí no 6º mês, né? Maria estava ali o óvulo, né? O óvulo ali estava começando ainda, mas Isabel, João Batista já estava ali claramente, um bebê já formado. E ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Quero deixar mais um texto para nós avançar. Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11. Quem achar primeiro que eu, pode ler, por favor, verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre para que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Obrigado, presbítero. Então tá aí, irmãos. Assim como não sabe como se forma o vento, nem como se formam os ossos da que está grávida. Isso falando de uma maneira geral, um feto comum, né? Um feto comum, um bebê normal, de homem, de mulher, de casamento, não tem como saber como se formam os ossos, né? Que dirá nessa concepção uma virgem conceber sem contato algum, como diz o salmista, né? Porque em pecado fui criado, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas aqui uma mulher virgem, uma santa, concebendo e dando à luz. Tudo isso glorifica e enaltece o poder do nosso Deus. Amém, irmãos? Podemos seguir? A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, o ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Deus abençoe. Espírito Santo mais uma vez. Então, irmãos, está aqui a bênção do nascimento. É a maior dádiva, né? É a maior dádiva de Deus, é a vida. João 10:10 vai dizer um texto muito conhecido. O que vai dizer João 10:10, irmãos? Irmãos,
ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Né? Então, tudo isso que está à nossa volta, tem o dedinho de Satanás por trás. E veio para roubar, matar e destruir. É a vida sendo banalizada. Mas o nascimento, a capacidade de procriação, é uma bênção sem medida. É uma bênção que não temos como colocá-la em palavras. Quero deixar mais um texto aqui para os irmãos, corroborando com esta bênção. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim, ó: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Estamos falando aqui do nascimento de Jesus, no ventre de Maria, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Através de um nascimento, através de um ventre, hoje nós temos uma viva esperança. Não é por menos, né, que Satanás tem se levantado de forma tão avassaladora ao nosso redor, né? A Argentina já liberou geral, né? A Argentina já liberou geral o assassinato em massa de crianças. Milhões e milhões, nós temos alguns números anotados aqui, nós já vamos chegar lá. Milhões e milhões de abortos são feitos todos os anos, com a desculpa que ainda não é vida. O Brasil tem pelo menos algumas exceções, nós vamos chegar lá. Mas então a bênção do nascimento, através desse ventre, através do nascimento num ventre materno, é que nós temos esperança. Porque eu citei um texto lá de Miqueias 5, um verso abaixo, após a profecia dizer que ele nasceria em Belém, em Efrata, vai dizer assim: e este será a nossa paz. Irmãos, a vida é tudo bom. Satanás disse a Deus a respeito de Jó: tudo que o homem tem dará em resgate a sua vida, a sua alma. Tirou dele filhos, tirou riqueza, mas ele está vivo com saúde. Ele não está correndo risco de morte. Claro que ele ainda vai continuar adorando, porque tudo que o homem tem dará em resgate a sua vida. Até o diabo sabe disso. O rico paga milhões e milhões e milhões, se for preciso, para continuar vivo. Então, a bênção do nascimento, mais os tempos que nós estamos vivendo, criancinhas em algumas nações têm sido ensinadas. Essa geração onde o Deus do século é o sexo. O aborto se torna uma ferramenta muito útil na mão de Satanás, para que o pecado seja praticado à vontade. Criança não vai ser empecilho para nada. Mas nós vamos continuar orando, lutando e combatendo, para que não venha liberar no Brasil, para que não venha legalizar, entre aspas. Porque como foi lido aqui desde a introdução, que vem dizer aqui, ó, a ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, irmão. Isso é um absurdo. Que autonomia, ou em que situação o ser humano
devolver. O outro já veio com uma turma de homem, quase matou o espancado por causa de 20 reais. A vida está banalizada. Hoje, em muitas mentes, não longe de nós, um cachorro vale mais que um ser humano. Eu perdi um tio por causa do cachorro. Porque Satanás sabe que a vida se oriundou, a sua origem é em Deus. Ele é a própria vida. Mas graças a Deus, né, que a morte já foi vencida pelo nosso Senhor. Vamos seguir aqui, irmãos? Mais um texto? Salmos, para nós avançar. Salmo 22, a bênção do nascimento. Ainda estamos lá. Salmo 22, 9 e 10. Nos ajuda aí, irmãos. Vou achar primeiro, por gentileza. Mas tu és o que me tiraste do ventre, porque me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o teu Deus desde o ventre de minha mãe. Obrigado, pastor Roger. Então está aí, irmãos. Isso aqui coloca Deus, né? Esse texto coloca Deus diretamente na vida. Por quê? A concepção ali, homem e mulher, gera um feto. Mas o homem é dotado de espírito, alma e corpo. O texto lá de Gênesis é bem claro. Após o primeiro homem foi formado já adulto, mas se nós vamos adentrar nesse particular, nós vamos analisar, era adulto, mas era uma criança. Era um homem criança, né? Na sua inocência. Era como uma criança. Eu acredito, não vamos aqui ficar trabalhando com hipótese, mas ele ia, né, sendo ensinado por Deus, ia vir sim, ia ter filhos, mas com o tempo o próprio Deus ia. Mas como nós olhamos aqui, se o homem é espírito, alma e corpo, o espírito foi soprado pelo próprio Deus, lá no Éden. O homem tem espírito, e o espírito vem de Deus. Então, sem a parte de Deus, é impossível ter a vida humana. Os anjos são espíritos ministradores. O homem não é espírito, o homem tem espírito, alma e corpo. Então Deus está no negócio. E se Deus está no negócio, a vida vai vencer. A vida já venceu. Vamos lá? Vamos seguir, segundo tópico. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pastor Hermes? Pastor Valchino? Não. Então vamos lá. A cultura da morte. O projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da naturalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de construção da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugênia, o descarte do ser humano com alguma malformação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito da saúde reprodutiva é modificada para justificar
de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte no futuro de seu ventre, no fruto do seu ventre. Deus abençoe, pastor Hermes. Então está aí, irmão, o oposto. Já citamos aqui João 10:10. O oposto da vida é a morte. A cultura da morte provém de Satanás e mentes macabras. E os apoiadores, né? Olha o que está escrito aqui: a cultura da morte é um conjunto de ideias de hipócritas. Porque os que defendem essas ideias nasceram. Hipocrisia pura. Hipocrisia pura, eles nasceram. Suas mães geraram eles. Mas Satanás cegou o entendimento, né, desse tipo de gente. Não podemos nem chamar de ser humano, né? Se for pensar, se for parar mesmo, irmãos, e pautar sobre o assassinato de crianças, os métodos, as metodologias usadas para tirar um bebê do ventre, para matar, é muito cruel. É um ser indefeso. Mas não fica só por aí, né? Como já tínhamos dito, essas pautas são legalizadas, né? O aborto, a eutanásia. Onde se dá a eutanásia? Qual situação é aplicada a eutanásia? Em caso de pessoas que humanamente falando não tem mais jeito, pessoas idosas. Nós, como igreja do Deus vivo, ainda cremos no milagre. Do mesmo jeito que a vida é um milagre, né? A concepção de Maria ele foi miraculosa, mas se nós formos olhar, como já citamos no texto aqui de Eclesiastes, ninguém sabe como se formam os ossos no ventre. Se nós formos olhar com esse olhar, e temos que assim olhar, porque a igreja, nós, os cristãos, não andamos por vista, mas andamos por fé. Nós cremos que Deus, se Ele quiser, Ele pode curar. Que se a igreja orar em determinada situação, Deus pode entrar na cura, se for a vontade dEle. Mas a eutanásia, né, não deixa de ser um assassinato, apologia ao suicídio e o controle de natalidade mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas. O próprio Papa está alinhado com essa ideia de aborto. Quando foi aprovado na Argentina, o Papa e o Fernandes estiveram comungando dessa ideia juntos. Usam desculpas, né, que é um problema de saúde pública. Mas falando aqui ainda dessa cultura da morte, não é de hoje, irmãos. Mas agora vem crescendo, né, principalmente contra as criancinhas. Eu meditando, me lembrei da Segunda Guerra Mundial, principalmente o Japão, inserido na Segunda Guerra Mundial. Os soldados japoneses tinham uma cultura de que eles deveriam lutar até a morte e se render jamais. Uma cultura do suicídio. Eram dadas aos soldados japoneses granadas de mão, para que em caso de eles serem apanhados pelos americanos, eles pudessem se suicidar. A vida banalizada, a vida descartada. Há vídeos na internet de navios americanos tentando resgatar soldados japoneses no mar, de aviões que eram abatidos, navios que naufragavam. Estava lá o soldado japonês se batendo na água. O navio americano dos aliados encostava ali para salvar o camarada dava um tiro na cabeça. Porque a mente dele, a cultura da morte já estava impregnada daquelas mentes. Que era melhor eles se matarem. O que falar da jihad islâmica, né? Os homens bombas,
mesma, tão em si mesmada, e não pensa em mais ninguém, só nela mesma. E chega num ponto, como ela só pensa nela mesma, só acredita nela mesma, ela não vê saída, ela se mata, né? Entra ali num processo profundo de depressão e acaba tirando a sua própria vida. É uma pessoa em si mesmada, está completamente em si. E isso, não quero entrar por um lado da depressão e causas, tem várias causas, sim, mas isso tem dois polos. Um polo, o polo negativo, leva a depressão e ao suicídio, e o polo positivo leva a soberba, da pessoa em si mesmada. Por isso que o Evangelho nos chama para fora de nós mesmos. Mas o ensino acadêmico hoje ensina a juventude a olhar para si mesmo. Aí dentro de você tem potencial. Não que nós devemos nos autoflagelar e não acreditarmos que temos potencial para nada. Mas falando num nível mais espiritual, você precisa aprender a desenvolver as suas habilidades emocionais, culturais, profissionais. Mas olhando para a Bíblia, se eu for olhar para dentro de mim, eu estaria dentro do meu quarto essa hora, estaria fazendo o que aqui? Não veria perspectiva alguma, em todos os aspectos. Em todos os aspectos humanos, se eu for olhar para mim mesmo, a vida não teria sentido. Então, um dos motivos, uma das causas do suicídio é o egoísmo. A segunda causa é anômica, o egoísmo anômico. É quando se dá uma anomia social, né? Quando tudo vai mal. Em países muito pobres, a Coreia do Norte mesmo tem um bom número de suicídios. O suicídio tem aumentado de maneira geral em todo canto. Tem aumentado muito o número de suicídios, principalmente na faixa etária jovens, né? Jovens que há uns anos atrás estavam brincando, correndo atrás, brincando de pega-pega. Nessa geração, nessa mesma faixa etária, estão se suicidando, estão depressivos, porque a cultura da morte vem avançando e a igreja precisa fazer alguma coisa. Então, esse suicídio, por causa dessa anomia social, o país está em pobreza, a pessoa não vê mais saída, não vê mais como escapar daquela crise profunda, e chega um dado momento que ele se convence que é melhor ele se matar. E tem o que nós citamos lá da Jihad Islâmica, lá do Paquistão, aqueles lados lá, que é o suicídio altruísta. Não importa os motivos, né? O que importa para Satanás é que vidas sejam perdidas. É isso que importa para ele. Aonde o altruísmo é o oposto do egoísmo. Ele se convence, nós já estávamos comentando, ele se convence de que se ele se matar, entregar a sua vida, não é se matar, ele entrega a sua vida para lá, para um amor cego, um amor sem sentido. E eles vão lá e entregam as suas vidas em prol de um Deus estranho, de um Deus do mal, né? A vida se tornou descartável. Mas vamos lá, vamos seguir. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer a autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "O meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Essa percepção
estão sujeitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Quem mora livre, o ser humano não tem direito de profanar o seu corpo. 1 Colossenses 6:3. E que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Gálatas 2:20. Deus abençoe, Rosana. Então, direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. A mulher, minha vida, meu corpo. Tem o direito. E aí vem as desculpas, motivos múltiplos. E se nós olharmos para a nossa geração, para os dias atuais, irmãos, isso quase não tem sido. Isso não tem sido combatido da maneira que deveria ser. O corpo é banalizado. O corpo humano é banalizado. É tatuagem, piercing, sei lá o que mais. Vem crescendo dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Como se o corpo, mas Paulo fala enfaticamente sobre o corpo. O corpo não está fora dos planos de Deus para a salvação, irmãos. O corpo não é descartável. Alguém vai, Deus só quer o coração. A alma descartou o corpo. O corpo não é descartável, não. Assim como o corpo de Jesus foi glorificado, o nosso também será. Ele deve permanecer sendo respeitado, santo para a glória de Deus. O Jesus que ressuscitou, que veio em carne, um corpo semelhante ao nosso, o homem, não estava lá com a marca dos cravos nas mãos e nos pés, onde Tomé pode comprovar que era verdadeiramente o Senhor. O que isso diz? Que era o mesmo Senhor, é o mesmo corpo, porém glorificado. Então esse corpo, ainda que ele vá para o pó, ele não está fora dos planos de salvação do Senhor. Já disse em outra oportunidade, a salvação se dá em 3 partes, porque somos espírito, alma e corpo. Se deu numa ressurreição do nosso espírito no passado, que estava morto em nosso pecado, mas ressuscitou, nosso espírito está vivo e luta contra a nossa carne, está se dando numa transformação da alma no presente. Fomos salvos, perdoados, mas a nossa alma está na escola, se aperfeiçoando, se tornando igual a Cristo. Para quê? Que a nossa alma está no processo de aprendizagem ainda, de maneira que a nossa alma não é suficiente, não tem como oferecermos nada a Deus segundo a nossa alma, se não estivermos com o nosso espírito alimentado, porque a alma não está pronta. A alma é volúvel, estável. Ora ela está louvando, se alegrando na presença, 1 minuto depois ela pode estar se alegrando no pecado. Essa é a nossa alma, que ainda está sendo preparada. E uma vez essa alma santificada, quando andamos em espírito, buscamos a Deus, garante uma glorificação do nosso corpo no futuro, quando Cristo se manifestar. Mas quando o corpo é banalizado, como está sendo hoje, nossa, é um absurdo o que estão fazendo com o corpo hoje. É um absurdo. Olha o que Paulo vai dizer. A Bíblia fala de forma muito clara, né? Os manjares são para os ventres, mas os manjares são para o ventre, e o ventre para o manjar. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, o Deus que ressuscitou o Senhor ressuscitará o nosso
Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado nos períodos da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Deus abençoe, presbítero Sérgio. Alguém lê por gentileza Êxodo, um exemplo bíblico aqui, né, de como Deus prisa pela vida no ventre. Êxodo 21, 22 e 23. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida. O versículo 24 fala assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Está vendo aí, irmãos? Lá no Antigo Testamento, dois homens estiverem brigando, tem uma grávida por perto, não tem nada a ver com a briga dos camaradas, um imbecil lá dá um coice, fere essa mulher. Se o feto não morrer, se essa mulher não abortar a criança, o agressor terá que pagar uma indenização segundo o pai da criança exigir. Mas se morrer, se pagará vida por vida. Se não fosse uma vida, Deus não cobraria. Está lá bem claro, se pagará vida por vida. A vida apenas continua. Deus falou com Jeremias da mesma forma que ele tratou Jeremias no ventre. No ventre te escolhi, te chamei, te santifiquei. E agora o mesmo Deus fala com o mesmo Jeremias. Para Deus é a mesma coisa. A vida só continua. Irmãos, eu vou tirar a oferta, tá? Então o ato do aborto não tem argumento, né? Que se sustente. O aborto é uma precipitação. Né? A mulher que se permite um aborto, ela comete a falha da precipitação. Por quê? Se não quer uma criança, não tem relação. Ou se previna, nos dias de hoje, não tem desculpa para isso. Né? O aborto também é um egoísmo, uma forma de egoísmo muito grande, né? Eu estava dando uma meditada ontem, irmão, tem muitos nomes de pessoas famosas que eram para ter sido abortadas, pessoas que dão testemunhos, que eram para ter sido abortadas, no final Deus acabou honrando. Tem nomes famosos como nomes de pessoas do meio evangélico. Essa avalanche de aborto está crescendo, é de um tempo para cá agora. Mas a Bíblia, a ciência, sempre comprovou, né, a vida ali a partir da concepção. Então é uma forma de egoísmo muito profunda. A pessoa não conseguir pensar, ela tem feto naquela criancinha que está ali, eu tenho 7. Cada ultrassom é uma alegria infindável. Se eu pudesse, eu tinha 20. O amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo se esfriará. É uma ausência total de amor, o aborto. É uma privação do próprio direito, irmão. Uma pessoa que aborta, que consente no aborto, é uma omissão, é uma negação de si mesmo. Como se a pessoa não fosse um ser humano. E é também um ato de ingratidão muito grande. Já
o aborto, por causa de um caso desse, ele pode acontecer sim, é lícito. Não é lícito, irmãos. O aborto nós estamos vendo aqui, ó, é Bíblia. Nós estamos vendo aqui a Bíblia hoje. Aí eu pergunto, do que nós cremos? Na Bíblia, que é a palavra de Deus? Ou nos homens que não conhecem nada? Fica aí a pergunta e a resposta para cada um. Amém? Obrigado pelo desejo. Então, nós vamos comentar também sobre isso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, significa literalmente não assassinar. Está lá em Êxodo 23. Os intérpretes legal concordam que a proibição do aborto está incluída nesse mandamento. Assim, quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Tem um livro por título de Contra a Cultura, de David Platt, e ele afirma, após longos estudos, longas buscas, que pelo menos 42 milhões de abortos são praticados no mundo. 115 mil por dia. A OMS publicou em 2018, final de 2018, que não chega a tanto, mas que é de 15 a 20 milhões por ano, como se fosse pouco. Fora, né, os que não são registrados. Hoje, em qualquer esquina, alguém dá um remedinho. E me permita repetir, no mundo onde o Deus do século é o sexo, o aborto é uma arma muito grande na mão de Satanás. Né? As jovens podem aprontar à vontade, engravidou, tira. Joga no lixo. Né? Você liga a televisão, é criança achada em caçamba de bicho. Mas Deus requererá cada alma dessa. 42 milhões de abortos. É muito assassinato de crianças. Hoje, pelo menos 63 países são adeptos do aborto, legalizaram o aborto. Fora mais de uma dezena de países que não é legalizado, mas também fazem vista grossa. Né? Nos Estados Unidos, com esse governo agora, no Brasil, como já disse o pastor Hermes, há pelo menos 3 exceções, que é o caso do estupro. No caso de estupro, se a mulher quiser tirar, pode tirar legalmente, sem incorrer em um crime. É punir um erro com outro erro. Né? O que a criancinha tem a ver com isso? Deixa nascer, dá para um orfanato, doa. Mas pune-se o inocente. Pune-se o inocente. Sem contar as sequelas, né? As sequelas psicológicas e fisiológicas que eu creio que fica na mente de uma mulher, de uma jovem que aborta uma criança. Ela vai carregar um pesadelo pro resto da vida. Sem dúvida nenhuma, isso deixa grandes estragos. Então, o aborto, e no caso de gravidez de risco, se o médico chegar, já é uma gravidez de alto risco, e você comprovar isso, no Brasil pode abortar também. É uma gravidez de risco, a mãe tem risco. Agora, tem um caso em particular. Se uma junta médica chegar e disser para o pai ou para a família, ó, ou a mãe ou a criança, se chegar a dar luz, a mãe não sobrevive. Aí é uma situação complicada, né, pastor Valdir? Você vai optar pela vida da mãe ou da criança? Mas por motivos, né, já de integração à sociedade, do estrago, óbvio que será a mãe, né? Mãe vai engravidar de novo, então, no caso, Deus sabe o que faz. E no Brasil também tem a exceção de má formação. Má formação cefálica. Nesse caso também, pode abortar, pode matar. Mas nós cremos na cura, nós pregamos a cura. Nós cremos que Deus pode fazer o milagre. A sacralidade da vida, em 5 minutos, 8 minutos. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus.
à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção do útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo e não fazer concessões, estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência, que já falamos, e o desrespeito à vida humana. Nenhum direito humano se sobrepõe ao direito da vida. Na vida cristã, o amor está em primeiro lugar. Como os irmãos de Corinto, é algo similar aqui para o nosso entendimento. Os irmãos de Corinto estavam comendo carne sacrificada aos ídolos. E os irmãozinhos de menos fé ficaram escandalizados com aquilo. E chegou até Paulo o que estava acontecendo. E aí Paulo explicou, realmente os ídolos não são nada. Só há um Deus. Os ídolos não são nada. Só há um Deus. Então, dessa forma, não seria pecado comer carne sacrificada aos ídolos. Porque os ídolos nada são. Mas, se comer carne sacrificada aos ídolos está escandalizando os irmãozinhos de menos fé, então pecais quando comeis. Porque o amor cristão vem acima de tudo. Nada se sobrepõe ao amor cristão. Nada se sobrepõe sobre a vida. O começo da vida, as escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida, desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida, intrauterina, desde a fecundação até o nascimento, e por toda a sua vida. Por consequente, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gâmea masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejo ou caprichos humanos. Então está aqui, irmãos, desde a concepção, a partir do momento ali do relacionamento entre homem e mulher, se forma ali o que é chamado de ozigoto, né? A célula mãe. Ali já tem um ser diferente. Apesar de ter o sangue da mãe e do pai, essa criança vai ter digitais diferentes, personalidade diferente. É um terceiro ser que tem total direito à vida. A ciência diz que o esperma ele dura de 3 a 7 dias. Ele pode permanecer vivo na mulher. Mas o óvulo, depois que ele se desprende do ovário, se torna maduro e se desprende, ele dura apenas 24 horas. Se ele não for fecundado em 24 horas, né, a mulher libera ele. Então, a partir desse momento ali, se é 24 horas, no primeiro minuto, nas primeiras horas, já se forma ali uma vida. E com 10 dias, esse ozigoto já percorre pelas trompas e já chega no útero. Já é uma criança. O que se distingue de uma criança nascida e ainda intrauterina é tempo e nutrição. Agora no útero ela vai crescer, se nutrir para poder crescer e então nascer. Os defensores dessa tese são incoerentes. Se você pegar no hospital, um médico, se matar uma criança depois que nasceu, 1 minuto, acabou de nascer, alguém chegar e estrangular ela pelo pescoço, ele vai preso imediatamente por homicídio doloso. Mas se tirar no ventre, não. Não faz sentido, irmãos. Todas as ideias satânicas são sem pé e sem cabeça. A posição cristã, a igreja que mantém o princípio teológico da
nós pensávamos, né? A gente vê essas lições, a gente estuda sobre esse tipo de coisas, e é necessário, que eu falei agora esses dias, que essa revista, ela traz para nós, irmãos, somente coisas que nós estamos realmente passando no dia a dia da nossa vida. Como eu acabei de falar aqui, tem pessoas e crentes que eles têm esse tipo de pensamento na cabeça, irmãos, que o aborto, ele pode ser feito por isso ou por aquilo. Nós aprendemos aqui agora, acabamos de aprender, que a Bíblia, ela condena o aborto e pronto. Não adianta, irmão, nós queremos colocar obstáculo ou querer colocar aquilo que nós pensamos não é válido. Nós temos que entender a palavra. O que a Bíblia diz? Né? Uma outra coisa aqui que eu vi aqui nessa lição aqui, trazendo aqui, não tem muito a ver, e tendo já a ver aqui, é que desde o começo da lição vocês podem ver aqui que Deus, ele nunca e jamais, ele despreza Maria. Muitas das vezes nós vemos pessoas falando, até mesmo aqui tem uma pessoa que ficou muitos anos na igreja católica, né? Muitas das vezes a gente vê os católicos falando, por que os crentes não acreditam na Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus? Não, Nossa Senhora não é mãe de Jesus. Nossa Senhora não tem nada a ver com a mãe de Jesus. A mãe de Jesus chamava Maria Madalena. E a Bíblia, ela jamais despreza Maria. Nós nunca vimos a Bíblia desprezar Maria, muito pelo contrário, o próprio Deus diz que Maria foi agraciada, que Deus viu nela a graça para que ela pudesse então ser mãe do Salvador da humanidade, né? Então isso aqui que nós vimos aqui é coisa maravilhosa, e tenho certeza que você vai levar isso aí com você hoje, né? Aqueles que não vieram perderam mais uma vez uma lição maravilhosa, né? Gostaria que os irmãos se colocassem em pé, então, irmãos, nós vamos estar aqui falando no nosso pessoal. Os irmãos têm alguma pergunta, irmãos? Aproveita. Nós temos aqui o nosso pastor Valdir, temos aqui o presbítero William, que pode estar nos tirando aí alguma dúvida. Tem alguma dúvida sobre o que nós estudamos aqui hoje? Não? Tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida nenhuma. Então, graças a Deus que foi bem explicado. O nosso presbítero William explicou muito bem. Deus abençoe, meu querido. Vamos então falar do nosso pessoal e nós vamos embora para o nosso lar. Vamos lá, 1, 2, 3. Pessoal, eis que teu ventre conceberás e darás à luz filho, e porás o nome de Jesus. Lucas 1, 31. Eu esqueci de ler aqui, irmãos, a conclusão aqui da lição. Olha aqui, ó, a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Amém? Nós vamos então estar orando. O nosso pastor Valdir nos despede na nossa apostólica, pastor. Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Deus continue nos abençoando, Senhor Jesus querido, fazendo, Senhor, meu Deus e Pai, com que nós tenhamos cada vez mais prazer, Senhor Jesus querido, de ouvir a Tua palavra, de estudar, Senhor Jesus querido, sobre tudo aquilo que Tu, meu Deus maravilhoso, tens para conosco. Senhor, dá-nos um dia de glória, um dia de paz, um dia de alegria, um dia, Senhor Jesus querido, Pai, maravilhoso, Deus. Cubra-nos com Teu sangue, nos leve em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém e amém.
Que a graça de Jesus, o amor de